boa noite pessoal. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui para a gente fazer essa conversa, né? Como sempre, vamos começar fazendo uma oração, assim a gente também acalma, esquece um pouco aí das atribulações do dia a dia e tenta pelo menos durante essa meia horinha focar aqui, né, na atividade. Então vamos lá. Pedimos então, todos nós em conjunto nessa noite, nós aqui do lado do mundo material, nossos companheiros que certamente participam do plano espiritual, pedimos ao Mestre Jesus e aos Espíritos benfeitores que iluminem essa nossa congregação nessa noite, de forma que possamos assimilar não apenas novos conhecimentos, que possamos também trocar ideias aqui e unirmos-nos nesse desejo de evolução espiritual, de conhecimento, de autoconhecimento, mas também as vibrações e os bons fluidos que certamente o plano espiritual derrama sobre nós. Nessa noite em particular, por que não também pedimos para o nosso companheiro e benfeitor, Emmanuel, que olhe por nós, tendo em vista que o tema da conversa nessa noite são justamente seus ensinamentos, sua obra, que possamos entender, além das palavras e livros e citações, a essência da mensagem que ele nos deixou. Que assim seja. Muito bem. Então, vai chegando, né, o fim do mês, aí o Alanis vai lá e fala, o nome de vocês está aqui, né, tem que dar palestra, tem que pôr qual é o tema da palestra para a gente poder divulgar. Né? E aí você vai lá e pensa, vou falar de Emmanuel, bota lá, Vidas e Obras de Emmanuel, né? Decide em 10 segundos, você fala, vou falar sobre isso aqui, né, eu já li uns livros e tal. E aí depois publica, né? Você fala, que eu fiz? Mas enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer. Obviamente, para quem me conhece sabe que eu roubei e usei a IA para me ajudar. E tem uns resultados interessantes, até alguns insights para compartilhar sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, né? Quem aqui conhece, irmão? Sabe quem é? Pessoalmente? Não. Fala com você. Estava no churrasco lá em casa. Quem já leu, quem sabe do que se trata? Depois que o Chico desencarnou, ele passou a ser o mentor. Passou a ser. Então, a humildade impera. Quem já leu alguma coisa? Falando seriamente. Então, bastante gente. Alguém nunca ouviu falar de Emmanuel? Então, tá bom. Então, tá pronto, terminou a palestra. É isso, pessoal. Obrigado por ter vindo aqui. Bom, formalizando então, né? Emmanuel, o principal, a gente conhece principalmente como um dos principais mentores do Chico Xavier, né? E aí você pode ter lido um livro do próprio Emmanuel, né, psicografado pelo Chico. Você pode ter visto em algum filme, né? Ele aparece em alguns dos filmes espíritas. Assim, tem muita história, né, sobre o Chico e o Emmanuel. E é interessante que algumas referências contam de algumas histórias. E aí quando você vai ver a fonte mesmo, ela não existe. São algumas histórias que se espalharam aí, né, sobre o relacionamento do Chico e do Emmanuel, né? Então, essa é a primeira, por onde a gente conhece, vamos dizer assim, normalmente é o primeiro contato que a gente teve com o Emmanuel, né? Sendo o mentor do Chico Xavier. Além disso, e aí, obviamente, que
que os espíritos, a gente sempre tenta estabelecer algum tipo de hierarquia, né? Manda chefe de quem, para quem que ele trabalha, esse tipo de coisa, mas sem entrar nesse detalhe, certamente é um espírito benfeitor, né? Não vou falar puro ou perfeito, qualquer coisa, que a gente não sabe muitas dessas coisas, mas é um espírito benfeitor que vem trabalhando, né, em nome de Jesus, vamos dizer assim, não só pelo Espiritismo, né, vem muito antes disso, mas vem trabalhando na caridade há muito tempo. Tem alguns vínculos aí com o Brasil e tudo mais, né? A própria missão que ele apoiou, o Chico, está relacionada a isso. Então, até vendo a própria obra dele, né? Ele pela psicografia do Chico, a gente sabe que no mínimo ele foi um senador romano, né? O famoso Públio Lentulus Cornélio. Então ele viveu na época de Jesus, e aí tem o livro lá, 2000 anos, que conta essa história e tudo mais. E aí a gente sabe também que ele encarnou no Brasil como o padre Manuel da Nóbrega, né? Então não sabemos mais detalhes, teve mais ou menos, mas isso é para dar uma ideia, né, de há quanto tempo nós estamos falando aí de um espírito que vem trabalhando, né, em se melhorar também, né, e ajudar os outros há 2000 e tantos anos, né? Então aparece em referências, né, no nosso lar, né, a própria obra daí do André Luiz, através do Chico, né, tem apoio do Emmanuel. Então, de novo, é um espírito certamente que, como um nosso irmão aí nessa jornada, é o irmão mais velho, já passou por alguns apertos que nós estamos aqui passando, né, e está ajudando. Então eu acho que, primeiro eu acho que é bem interessante isso, né, porque às vezes o passo é muito alto, né, a gente olha aqui, nós, e você bota um Jesus, né, pô, caramba, né, tá longe. Aí, desce um pouco aqui, esbarra no Santo Agostinho, que o Bárbaro adora, tá longe ainda também, né? Então, é legal a gente ver esses casos intermediários, se bem que não estou dizendo que nós estamos perto do Emmanuel, não é isso, mas pelo menos você consegue ter exemplos concretos dessa evolução, né? Além de ajudar o Chico a psicografar obras de outros espíritos como André Luiz, tudo mais, de ser o mentor, né, do Chico, e eles têm uma conexão de outras vidas e tal. O interessante é que ele mesmo foi autor de vários livros, né? Então, esses livros mais romance, ou contando isso, não só romance, mas contando a história dele, é uma coisa, e tem outros livros que são mais doutrinários, vamos dizer assim, que lembram um pouco mais as obras básicas, principalmente livro do Espírito, livro dos Médiuns, que vão pegando tópico por tópico, abordando e passando conhecimento. Então, assim, o interessante é que o Emmanuel tem literatura para todos os gostos, né? Se você é alguém que gosta de romance, quando eu digo romance, assim, eu gosto de uma narrativa, né? Eu gosto de uma história que tem começo, meio e fim, que às vezes é duro, né? Chega lá, pergunta 1, o que é Deus? Pergunta 2, o que é o universo? Pergunta 3, você fala, caramba, né? Na quinta eu já estou cansado. Aí, se você gosta mais de histórias e tal, tem, né? Para citar alguns aqui, por exemplo, o clássico, que é o Há 2000 Anos, certo? Que está falando a história do Públio Lentulus, que era o Emmanuel, né? No tempo de Jesus. Então, e nesse momento, ele está contando da vida dele, vamos dizer assim, abrindo o coração. Nesse momento ele não estava no estágio de benfeitor e tudo mais, certo? Tem depois, 50 anos depois, que conta ainda a história dele, mas daí no plano espiritual. Tem Paulo Estevão, que daí conta a história do Paulo de Tarso, né, do Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, que também é nesse estilo
mais de narração, né, de história, que é legal. Tem um chamado Renúncia, né, que é uma história na época lá em Paris, no reino Luís XIV. Então, assim, tem... bom, Nosso Lar não é exatamente do Emmanuel, mas o Emmanuel ajudou ali e tal, então tem romance. Ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que fala assim, não, eu gosto do negócio mesmo, vai lá, ciência, e doutrina, e se você gosta disso, também tem esse tipo de literatura, né? O próprio livro chamado Emmanuel, que foi um dos primeiros que ele publicou, ele vai abordar ciência, doutrina e religião, mas do ponto de vista do espiritismo, né? Então, tem também esse tipo de livro aí. A Caminho da Luz é outro sobre que segue mais essa linha. Tem até um pouquinho ali de história, mas segue essa linha de, vamos dizer assim, livro factual, né? Tá falando ali dos fatos e tudo mais. Então isso eu colocaria numa outra categoria. E aí existe uma terceira categoria que eu colocaria, que é até uma categoria mais de reflexões para o dia a dia, de lições que você... Autoajuda. Autoajuda? Eu não quis falar autoajuda. Porque autoajuda dá a impressão que vai ser aqueles livros de... Guarda todo dia 5 e faz a cama, não sei o quê, mas enfim. Mas ele tem também esses, né? Que é a coleção Fonte Viva. Então esse não é um livro que você vai ficar... em geral, esse não é o tipo de livro para você ler continuamente. É aquele livro para você vai lá, pega uma lição e lê alguma coisa e aquilo, você reflete sobre aquilo e por aí vai, né? Então assim, isso é meio um agrupamento das obras principais, vamos dizer assim, do Emmanuel, mas é para dizer que esse compromisso que ele tem mesmo com divulgação da doutrina e dos ensinamentos de Jesus e tudo mais. Porque veja só, né, ele tentou acertar, né, ajustar a linguagem para diversas audiências diferentes, né, para gente que gosta de um estilo ou do outro. Então tem para todos os gostos, né. Eu gosto mais do factual, mas eu li os outros aqui e eu gostei do mesmo jeito. Eu acho que é uma leitura bem gostosa. Então, esse é o segundo aspecto, né? Primeiro, conhecido como esse mentor aí principal do Chico, que ajudou em todo o trabalho do Chico. O segundo é esse sobre as obras que ele mesmo ditou, vamos dizer assim, para o Chico. Elas têm estilos literários diferentes e tem para todos os gostos, né? Muito bem. Aí é o seguinte, por que que eu falei da história da IA lá e tudo mais, né? Porque assim, eu tentei falar eu tentei usar essas ferramentas para tirar quais são os principais princípios do Emmanuel, entendeu? Quais são os principais valores que ele está tentando passar e por aí vai, né? E isso é algo que, obviamente, né, para uma pessoa ler todos esses livros e compilar e tudo mais, é um trabalho grande, mas eu sou um grande defensor, ou eu acredito realmente que toda a tecnologia vem para nós, para que a gente possa, para ajudar a gente, né? Então, eu certamente não acho que a AI é contra, e acho que a gente tem que juntar as coisas. E fez esse trabalho de pegar e tentar, dada toda a obra do Emmanuel e tudo que tem sobre ele, quais são as lições principais? Obviamente que daí eu saí checando cada uma delas, né? E inventou coisas, né? A IA inventa coisas. Mas, se você checar, tudo certo, né? O mais legal é o seguinte, o meu critério principal, né, mesmo antes de checar, eu olhei, deixa eu ver o que
que ela extraiu aqui, que é um princípio do Emmanuel, e qual é a essência da mensagem, né? Se a essência da mensagem é boa, então qual é o problema? Entendeu? Então eu achei que foi uma experiência interessante aqui que eu fiz e eu vou compartilhar o resultado com vocês, certo? Muito bem. Vamos lá. Primeiro conceito, ensinamento. Esse aqui existe, está claro, né? Está no livro dele mesmo, chamado Emmanuel, capítulo Mestres e Apóstolos, né? Que é, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Será uma das vamos dizer assim, dos valores do Emmanuel, né? Então, assim, a metáfora é meio autoexplicativa, mas ele está dizendo que Jesus é, como Jesus mesmo disse, o caminho, a verdade e a vida, certo? Que você tem que, passando por ele que você vai chegar ao Pai, elevação e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele compara isso com uma porta, né, que está fechada ali. Como é que eu faço para abrir isso se eu não sei, né? E aí ele diz que Kardec, a codificação de Kardec, né, a forma como ele explicou muitas daquelas metáforas que eram difíceis de entender e tudo mais, essa é a chave. Então ele diz que a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a chave para entender muitos dos ensinamentos do Evangelho, né? Então isso era uma das, vamos dizer assim, um dos conceitos, um dos fundamentos que o Emmanuel defendia. Esse aqui está relacionado ao primeiro e eu acho ele muito interessante. Não tem um livro com essa citação em particular, mas tem muitas histórias do primeiro encontro dele com o Chico e tudo mais. Mas aí diz essas histórias que ele, logo na segunda interação com o Chico, ele falou o seguinte: se o que eu falar para você, se qualquer ensinamento meu entrar em contradição com o ensinamento de Kardec ou de Jesus, me abandone e siga eles. Então olha que interessante isso aí, né? Logo de cara, quando ele estava conhecendo ali ainda, né, quando ele estava se apresentando para o Chico, ele falou: na dúvida, fique com Jesus e Kardec. Se qualquer coisa que eu passar para você, falar para você, entrar em conflito com isso, fique com eles e me esqueça, né? Se algum dia eu lhe disser algo diferente do que disseram Jesus e Kardec, fique com eles e me esqueça. Então esse é uma outra, isso mostra o quanto Emmanuel estava comprometido mesmo, num primeiro momento, com Jesus, certo? E os ensinamentos de Jesus, e num segundo momento com a codificação. Então esses dois primeiros princípios aqui, eles já mostram o quanto Emmanuel era sério nesse sentido, né? Muito bem. Terceiro, a maior caridade é a divulgação da doutrina. A doutrina espírita é vista como o sol das almas, capaz de iluminar a consciência e promover a transformação espiritual. Essa você vê na obra e na própria missão que ele teve junto com o Chico, né, que pelo menos nesse momento ela era muito focada em divulgação da doutrina espírita, divulgação desses valores, por aí vai, tá? Não estou dizendo que necessariamente isso seja uma verdade universal, né? Eu ainda acho que esse é um que me fez pensar, falei, mas certamente tem gente que precisa de outras formas de caridade, que não é só, vai lá, né? A pessoa está passando fome, está com dor, você vai, vou te ensinar um negócio aqui. Então, mas dentro do contexto dessa última missão que ele tinha junto com o Chico, né, faz sentido isso, porque a obra que eles fizeram, mais de 400 livros e palestras, e quanta gente eles ajudaram. Então ele realmente tinha como um dos seus princípios que a divulgação da doutrina, que esclarecer todo mundo, né, que trazer esse conforto para as pessoas era uma grande caridade, né? E tocou isso junto com o Chico na última vez, né?
Muito bem. Mais um. Lei da causa e efeito aqui. Todo esforço de hoje é uma facilidade de sorrir amanhã. Esse está no Palavras da Vida Eterna. Esse é um que é difícil para nós. Nem dieta eu faço direito, porque demora para emagrecer, né? Nem exercício eu faço, porque demora para ficar em forma. Então assim, se a gente não faz hoje um negócio que, se você tivesse disciplina de fazer, com 3 meses aí você veria resultado, imagine a gente fazer algo que daqui a 300 anos vai dar resultado, né? Então, esse é um pouco difícil, eu tenho que admitir, mas era parte da mensagem dele também. E essa está assim na literatura, que é assim, olha, o esforço que você está fazendo hoje, as lágrimas que você derruba hoje, o sofrimento que você tem hoje, isso aqui está garantindo a sua felicidade futura. Esse é sempre difícil, a gente é imediatista e dá a impressão que cada vez que tudo, como a tecnologia e tudo avança, a gente é mais imediatista ainda, né? Se o filme do Netflix para no 90%, você já não, carrega logo isso aí, né? Então, esse é difícil, mas nós estamos aqui com todas essas... Nós estamos aqui, vocês estão lendo, estudando, quem está aqui tem um tipo de fé, maior ou menor, não importa, estamos aqui. Muitas das pessoas aqui teve algum acontecimento que teve na sua vida que também fez você pensar nisso. A gente tem que usar isso como uma motivação para entender que qualquer coisa que a gente está passando agora, a gente está construindo esse futuro, né? Mas como é que eu sei? Por pior que seja, em geral, o conforto é o inimigo desse treino. Entendeu? Então, se você está confortável, está tudo tranquilo, não estou tendo trabalho nenhum, está tudo sossegado, esse é o sinal justamente que, né, aquela história de sair da zona de conforto não é só na vida profissional, pessoal que for, certo? Então, assim, esse é o negócio, né? A gente tem que tentar se mexer. Então, o Emmanuel, muitos dos livros dele estão falando muito sobre isso, né? E ele também, a mensagem dele está muito relacionada à disciplina, né? E era algo que ele também falava bastante com o Chico e tudo mais, disciplina, né? Disciplina que é o negócio. E aí assim, cada um tem que achar o seu caminho, né? É difícil saber o que motiva. Tem gente que prefere aquele estilo de eu vou aqui todo dia, 20 minutos eu vou ler um livro, vou estudar alguma coisa, fazer uma oração, beleza, né? E tem gente que é aquele negócio diferente, o cara passou a vida inteira, nunca fez nada, agora eu vou de cabeça, vou passar, né, fazer um internato aqui a semana inteira, estudando, fazendo caridade. Seja qual for o seu estilo, né, ter a disciplina de tentar buscar a sua própria melhoria era também uma das mensagens importantes do Emmanuel, né? A gente fala muito isso no Espiritismo, a gente fala da reforma íntima, né? É isso que ele também pregava bastante. Muito bem, esse é da Fonte Viva. Aplicação do Evangelho no cotidiano, né? Então, o Evangelho de Cristo é o resumo de todas as filosofias que buscam refinar o espírito, né? Então, como é que você aplica? Vou fazer tudo que Jesus fazia. Difícil, né? Mas de tudo aquilo que está lá, de todas as lições que você vê, e a gente fala, todo mês tem uma palestra pelo menos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Pega uma delas, pega a mais fácil que você achar assim e fala, bom, essa aí eu vou tentar fazer. Como é que você começa a tentar aplicar isso no seu dia a dia? Então isso era outro recado importante de Emmanuel. Do Consolador, a relação entre fé, ciência e espiritualidade, né? Essa é uma característica importante do Espiritismo. E aí quando eu estou falando para vocês, né, eu sempre acredito que seja o que for que nós estamos avançando na ciência, tem um propósito, tem permissão e tem até, vamos dizer assim, um incentivo do lado de lá
pra gente fazer. Então eu não temo nenhuma dessas coisas. Ah, e vem IA, e vem clone, e vem robô, e vem o caramba 4. Tudo isso a gente tem que achar uma forma de aplicar isso para nossa reforma íntima, para fazer caridade, melhorar a vida das pessoas e por aí vai. Tá? Não, isso é outra característica do Espiritismo, né? Não é assim, não, ciência é blasfêmia, sei lá o que for, aqui não é assim que funciona. Né? Então a gente tem que conseguir unir essas duas coisas. Do livro, do próprio livro do Emmanuel também, A Escolha das Provações, né? Essa você já deve ter ouvido aqui, mas antes da encarnação o espírito escolhe suas provações em plena posse de sua consciência. Né? Então o que a gente está passando, por bem ou por mal, teve alguma opinião nossa, teve alguma parte nossa nessa história. Né? E ele enfatizava essa lição bastante. E aí, finalmente, essa é uma que eu acho que aqui, pelo menos, a gente já fala bastante, mas lá em 1940, quando ele começou a publicar os livros, eu acho que tinha algum choque, mas que a vida é a imortalidade da alma, certo? A vida no além é atividade, trabalho e movimento. Vida é movimento. É o que eu estava falando do negócio da zona de conforto, não sei o que, vida é movimento. Aqui e do lado de lá, porque a vida continua. Esse está no livro Emmanuel também, Os Tempos do Consolador. Tem um capítulo só chamado Nós Viveremos Eternamente. Então, assim, esse foi mais ou menos o que, tentando extrair um pouco dos recados e dos conceitos que estão mais presentes não só nos livros deles, mas também essas histórias que o próprio Chico Xavier contava, saiu esses ensinamentos aqui. Então acho que tem algumas coisas bem interessantes, né, para a gente refletir. E para mim o que mais chama a atenção, porque obviamente eu tenho um espírito bem questionador, né? É esse, como ele estava falando, na dúvida, fique com Jesus e Kardec. Né? Esse aqui, de todos esses aqui, eu confesso que foi o que eu olhei e falei, ok, então, na dúvida, fique com Jesus e com Kardec. É isso aí, pessoal. Então, temos um tempinho para perguntas, comentários, ou se tem algum recado, Emmanuel, você passa para nós já aí. Ele é encarnado, né? Encarnado. Então ele vem só de vez em quando. Pergunta, mas você ficou na dúvida? Vai ter que voltar em Jesus e em Kardec? Ou tudo que ele colocou segue essa linha e teve para você, individualmente? Dele nada. A IA, ela inventou umas coisas que não era dele, né? Quando eu chequei não era dele. Mas o interessante é que a essência da mensagem era boa. Então, assim, foi interessante que, dando o contexto da IA de Emmanuel, não veio absolutamente nada racista, tudo isso que é normal, né? A IA não teve nada. Então, assim, eu fiquei até pensando, se esses modelos de IA estão congregando todo o conhecimento da humanidade, né? E se você pegar o lado bom, se você falar assim, vamos pensar só nesse contexto espírita aqui, e aquilo junta tudo, de todos os espíritos que já comunicaram com a gente, que mandaram e tal, a priori, como ser humano, a gente fica assim, mas vai perder a identidade e tal. Mas se essa mensagem essencialmente é boa, será que isso é uma coisa ruim? Então são umas questões filosóficas, mas não, de tudo que eu vi do Emmanuel aqui, não teve nada que eu achei que contradizia com Kardec ou com Jesus, mesmo porque eu acho que essa pergunta é quase, estou sendo desvendo mais porque ele já falava tudo baseado nos caras, né? Então é isso. Primeiramente, obrigado por trazer todos esses aspectos do Emmanuel. Eu sou um grande fã dele, principalmente pela questão da disciplina. Eu acredito que a disciplina ajuda a gente a continuar
no nosso caminho, a executar o que a gente tem que executar em cada uma de nossas existências. E a gente vê que isso aí está na história dele, em todas as existências dele, né? E o aspecto que você falou, que tudo que a gente, todo o esforço que a gente faz hoje contribui para a nossa felicidade no futuro, é uma coisa assim, de certa forma até lógica, né? Porque à medida que a gente se esforça para cumprir aquela tarefa, a gente não vai precisar repetir. Mas a chave para fazer isso, né? Se você tem uma crença inabalável, você fala assim, eu sei que no futuro, aí tudo bem. Mas enquanto você não tem, a disciplina te ajuda com isso. Exato. Você fala, não, olha, eu tenho todo dia 20 minutinhos, tá aqui, ó, tenho que ler isso aqui. Então, só para finalizar, eu acho que todos esses pontos que o Ia descobriu aí, é porque ele fez questão, o Emmanuel fez questão de demonstrar cada um desses aspectos ao longo das existências dele, para mostrar a gente que é mais ou menos por aí. Você pode fazer de outra maneira, mas no fim vai ter que seguir aquela receita. Que bom, você não achou que tem nenhuma besteira aqui, então Não. a gente filtrou bem. Então, você é fã, né? Então, fala aí. Eu achei bacana você colocar a inteligência artificial, né, no meio do raciocínio de estudos. Eu acho que a inteligência artificial também ela veio, a gente, aliás, ela já está presente há muito tempo, mais do que a gente imagina, de diferentes aspectos, como microondas, né, geladeira. Desde 43, né? O pessoal não se liga. Então, assim, eu acho que vale ressaltar que é mais uma ferramenta, né? Ela pode agregar, mas ao mesmo tempo que ela pode agregar, ela pode tornar deficiente um processo, né? Então, acho assim, hoje a sociedade em que a gente passa por uma deficiência de cultura, eu acho, né? Porque existe, as facilidades são tantas ferramentas, né? Que cresce os olhos de muita gente para acessar, né? Ou para facilitar o dia a dia, e isso eu estava conversando com um amigo, é engraçado que você falou, eu estava conversando com um amigo meu hoje, né? Assim, será que isso nas instituições de ensino, ou até mesmo nos centros espíritas, né? Não seria perigoso, né, no fato dos estudos, né? Como que a gente vai realmente, a gente não pode deixar de perder o fundamento, né, o processo do raciocínio, lógico, do estudo com relação a tudo isso, com esses facilitadores, né? Eu acho legal que você falou que a gente tem que ser uma versão híbrida do estudo, conhecer a ferramenta, ver o potencial dela, mas que isso que torne eficiente com uma certa consistência, né, lá na frente, mas ao mesmo tempo ela não tire a raiz da humanidade, que é a cultura, né? Com certeza, é que aí nem o Alan nem vai me deixar, mas dá para fazer uma palestra só de IA, né? Mas esse ponto, e eu trabalho com isso, por isso estou falando, mas esse ponto, outro dia a pessoa perguntou, eu vi uns estudos falando que tinha deixado aqui uma certa população mais burra, assim, né? Piorou, vamos dizer assim, a capacidade cognitiva. Eu falei, eu não duvido nem um pouco. Como qualquer coisa, dependendo de quando você usar. Se eu tivesse um pouco de preguiça aqui, gerei esse resumão e falei, né, vou lá e vou só ler para vocês, podia ter falado uma bobeira aqui, imensa, porque eu achei, né, coisas que nem eram dele, né, que falou, não, isso aqui foi o Emmanuel que falou. Então, assim, como tudo, a gente, como humanidade, vai ter que aprender a usar, mas é o que você falou, nós vamos ter que chegar nesse ponto de equilíbrio. E qualquer tecnologia é sempre assim, né? Infelizmente, a gente, no nosso ponto, a gente ainda usa para o mal. Vocês sabem, tem gente bonear em armas, tá rolando tudo isso aí, entendeu? Mas a gente, como humanidade, vai ter que chegar nesse ponto de equilíbrio e aprender a usar para o bem, porque eu acho que tem um baita potencial para ser usado para o bem, entendeu?
Eu sou fã da Khan Academy, né? Eles fizeram um tutor lá usando IA, que o treco não vai dar resposta para o aluno, né? Que ele vai questionar, mas o que você acha disso? O que você acha daquilo? Então, você acaba... Tem um negócio que eu acho que eles acharam fantástico, aliás, eu podia até tentar fazer isso com o Emmanuel, que você conversa com o Edgar Allan Poe, né? Então e aí você vai lá e fala assim, aquele livro, o que você quis dizer? Eu não sei, o que você acha? Então, eu acho que vai ter novas formas da gente aprender e da gente evoluir, da gente melhorar. Mas tem outro lado também, é dose. Trust but verify. Não tem jeito. O que eu defendo é assim, se você usava um esforço, se você pretende usar um esforço de 10 horas para fazer sem a IA, use o mesmo esforço de 10 horas, certo? Não tenha preguiça, mas aí você vai usar para verificar, você vai conseguir fazer mais coisas, entendeu? O problema é a disciplina de você utilizar o bom do IA e também avançar um pouco mais na pesquisa para confrontar os resultados. Eu trabalho com IA, então vira e mexe a galera me pergunta se eu acredito em AGI, né? Que vai criar consciência, etc. Eu falo que não, e eu dou os motivos científicos e tal, mas vocês aqui sabem. E, aliás, eu falo mesmo para as pessoas, não, eu acho que não, porque eu acho que a gente não está copiando o essencial, né, que é o espírito. Então não dá para esse treco sair tendo a mesma inteligência que um ser humano. Mas é assim, tudo nós vamos usar, assim como vai usar imprimir comida, espero que a gente chegue num ponto que vai usar para acabar com fome, mas antes vão monetizar e vão ganhar dinheiro, e assim, como diz o Bagler, vai prova, vai expiação. Então, mas aí o negócio que você falou assim, a gente tem que fazer essa diferença, né? De usar e é uma coisa boa. Sim. Né? Porque aí ela vai aprender a ser boa também. Entendeu? Se todo mundo colocar um conceito lá tão ruim, aí já... Sim. Se a gente tivesse na humanidade num ponto em que não tivesse tanto ódio e desinformação aí publicado, a IA seria excelente. A IA do mundo de regeneração deve ser, chique. Acho que já deu. Bom, tá bom. Vamos lá. Gostaríamos de agradecer aos mentores dessa casa por mais essa noite, por essas discussões, por essa troca de ideias, pelas inspirações que vieram do plano espiritual e hoje em particular, mais uma vez, ao nosso irmão mais velho aí, Emmanuel, pela obra que ele deixou, pelo seu trabalho, pelo seu exemplo. Esperamos que essa modesta representação da sua mensagem tenha sido o mais precisa possível, dadas as nossas limitações e dado o nosso entendimento. Que todos possam levar essas lições para o seu trabalho, para a sua família, para as suas comunidades, para os seus amigos, de forma que cada vez mais o nosso plano se reforme, tenha mais disciplina, siga mais os ensinamentos do Cristo e que possamos um dia estarmos lado a lado, celebrando com esse nosso irmão Emmanuel a nossa evolução, a nossa reforma íntima. Que assim seja.